E aí, galera, aulas casas aqui de novo. Continuando nossos estudos, a palavra-chave agora é aplicação. Então, uma coisa muito importante que você deve ter na sua cabeça, independente com quem você estude, ou aonde você estude, ou se você está dando aula ou não, as palavras são como, onde e porquê. É muito importante você saber como você vai aplicar isso que você está estudando, aonde você vai aplicar isso que você está estudando e o porquê que você está estudando isso. Então, é isso que nós vamos estar vendo nessa nossa aula. Onde, como e porquê. Tenha sempre isso na sua cabeça. Porque às vezes você está estudando e assim, não tem muita noção de aonde você vai aplicar isso que você está fazendo. Ou como que você vai aplicar. E nem o porquê você está estudando isso. Então é muito importante você saber o porquê, o onde e o como. Legal? Então, palavra-chave, aplicação. Vamos aí. Continuando o nosso assunto aplicação, diretamente ligado ao groove, vamos estar falando de novo de condução. Condução com a mão direita. Então, já vimos a condução em colcheia e agora estamos vendo condução em semicolcheia. Você tem duas formas de conduzir em semicolcheia. Pode ser com as duas mãos, que é uma forma tradicional onde você já deve ter visto isso várias vezes. E agora a gente vai ver a condução em semicolcheia com uma mão só, onde a mão direita que vai conduzir o tempo inteiro no chimbal. Isso é legal,
porque faz com que a sua mão esquerda fique mais à vontade para estar criando coisas em relação a notas fantasmas e acentuação, ok? Só que aí entra um segredinho que é bem legal. Eu primeiro vou tocar e depois eu vou falar desse segredinho. Então eu vou fazer um groove com semicolcheia na mão direita, ok? Observa. Reparou que o tempo inteiro a mão direita conduz em semicolcheia. Aí você vai perguntar, e o segredo? Onde está? Reparou também que em vez de eu fazer a condução normal, como eu tocaria assim, ó, esse dedo indicador, ele vem para cá, para cima da baqueta. Aí você vai falar, ó, mas por que isso? Pelo seguinte, repara que quando eu toco sem esse dedo, a ação da baqueta, ou seja, o trajeto que a baqueta faz, é alto. Ó. Se eu for conduzir desse jeito em semicolcheia, a ação é muito alta e diminui a minha velocidade. Olha até onde a baqueta vem. O que eu tenho que fazer para ganhar mais velocidade? Eu tenho que diminuir essa ação da baqueta. Então, observa quando eu ponho o dedo para cá, como a baqueta fica baixinha aqui, ó. Tá vendo como a ação da baqueta diminuiu muito? Com isso eu ganho velocidade. Então, é interessante você trazer esse dedo indicador para cima para poder estar conduzindo mais rápido. É por isso que às vezes você não consegue conduzir muito rápido, porque você está tocando normal, sem mudar a técnica, e a sua ação da baqueta continua muito alta. Então, a velocidade diminui. Você tensiona e a velocidade diminui. Você tendo essa técnica de passar o dedo indicador para cima da baqueta, você ganha essa ação, você diminui a ação e você ganha a velocidade, ok? Então, a música brasileira, na hora de você conduzir o samba, por exemplo, isso ajuda muito. Quer ver? Vou dar só uma palhinha, ó. Tá vendo que você já escuta o... E a mão direita fazendo todo o jogo, mas com o dedo indicador em cima. Por que isso? Porque eu preciso de velocidade e aí eu diminuo a ação. Ok? Então, é isso aí. Só esse toque para você sentir como que você pode groovar em semicolcheia, preenchendo mais o groove. Você vê que o groove eu posso deixar de pôr alguns bumbos, eu posso deixar de pôr algumas caixas, mas o groove fica cheio, né? Então, de novo, vou tocar um pouquinho mais, vou fazer esse movimento também para o lado de lá e, né, soltando um pouco. Observa.
isso aí. Viu que a mão direita, o tempo inteiro, mantém a semicolcheia pulsando? Isso é legal, porque mantém uma pressão no groove, faz com que o groove vá para frente. Mesmo você estando no clique, mesmo você estando no tempo, ele pulsa meio empurrando, né? Isso é legal. Lógico que você pode fazer isso tanto no chimbal da esquerda, como no chimbal aéreo, ou no ride, como vocês acabaram de ver. Fórmula para chegar nisso. É lógico que esse andamento é 105. É legal você começar a fazer num andamento mais lento. Pode ser a partir do 80. Então você começa fazendo em 80, 85, 90, 95. Pô, não consegui em 95, vai para 93 e assim por diante. Uma frase muito legal que eu uso sempre é assim: estudar um instrumento é educar a paciência. Então você precisa ter muita paciência para estar estudando e chegando, para chegar onde você quiser. Então, o andamento 80, 90, 95. Não deu 95? Volta para o 93. E aos pouquinhos vai indo. Ok? Paciência. E deve ter reparado também que o groove, além dessa pressão, você fica à vontade para estar colocando bumbo, caixa, mais à vontade, né? Ficar mais relax. Não ter a obrigatoriedade de estar fazendo pum, pá, pum, pá, pum. Pode deslocar um pouco o bumbo, deslocar um pouco a caixa, usar os tambores com a mão esquerda e o groove continua pulsando. Porque normalmente quando você usa isso, o groove que não está muito firme, ele tende a cair, né? Tende a ficar meio xoxinho. Então, com esse lance da mão direita, você mantém a pressão do groove, ok? Então, isso aí, mão direita, semicolcheia, swingando sempre. Pressão, Continuando a falar de groove, você já deve ter ouvido falar em notas fantasmas, ou ghost notes. Essas notas fantasmas fazem com que o groove também fique mais rico. Então, alguns estudos simples que você pode estar fazendo para estar colocando notas fantasmas dentro do seu groove. E assim, a gente vai estar falando também de uma regrinha, que é aquele tal segredinho que a gente vem falando desde o começo. Ok? Então, primeiro, simples, simples, simples. 4 semicolcheias no chimbal, né, com as duas mãos. Observe, melhor fazer, né? Olha lá. Estou tocando as 4 semicolcheias na mão direita e a caixa descendo na cabeça do segundo e do quarto tempo, né? E o bumbo na cabeça do primeiro e do terceiro tempo. Vou fazer o seguinte agora, vou pegar a mão esquerda e vou passar para a caixa em notas fantasmas. Do mesmo jeito, simplesmente ela estava aqui, eu passo ela aqui para baixo, certo? Um detalhe só, é bem interessante você, sempre que for tocar ghost notes, você precisa ter na cabeça, ou deixar claro, que aqui são as ghosts e aqui são as acentuações. A distância entre elas precisa ficar bem grande. Por quê? Porque se você aproximar notas fantasmas com notas acentuadas, cria meio um bololô no meio do groove. Então é legal você deixar essa distância entre notas fantasmas, a nota fantasma bem baixinho e a acentuação mais alta, né? Então vamos lá. Vou tirar a mão direita daqui e vou passar ela para cá, tá? Observe. Primeiro aqui, ó. Primeiro aqui. Simplesmente eu passei a mão esquerda para a caixa em notas fantasmas. Uma regra interessante. Por exemplo, você está vendo que eu estou passando a acentuação, toda vez que eu vou tocar a acentuação na caixa, eu toco com a mão direita.
Mas aí você fala, pô, mas eu vi já um monte de batera em que ele continua conduzindo o chimbal e a mão esquerda que acentua, mas tem, mesmo assim tem um monte de notas fantasmas. Vou passar para você essa regrinha que é bem legal. O groove vai ser esse aqui, ó. Vamos passar a mão esquerda para a caixa em notas fantasmas. Simplesmente eu passei a mão esquerda para a caixa em notas fantasmas. A regrinha é, você quer acentuar aquela caixa que está no quarto tempo, né, que nós fizemos assim, ó, tum, 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 pi, tum, 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 pi. A caixa está no quarto tempo. Então você tem que imaginar, você tem que pegar cada tempo. O primeiro tempo tem 4 semicolcheias, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. Então no primeiro tempo, se você estava tocando as 4 semicolcheias aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e você trouxe a mão esquerda para baixo, essa mão esquerda passou a ser a segunda e a quarta semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu continuo conduzindo em colcheia aqui, e aqui passou a ser a segunda e a quarta semicolcheia. A regrinha é a seguinte, sempre quando você tiver uma acentuação, como a gente tem na cabeça do quarto tempo, essa semicolcheia antes da caixa, a quarta semicolcheia, ela antecipa, ela passa a ser a terceira semicolcheia. Observa, não fica louco não, calma aí. Olha lá. Então, lembra que eu falei, não fica louco não, vou explicar. As 4 semicolcheias do primeiro tempo estão preenchidas com chimbal, caixa em fantasma, chimbal, caixa em fantasma. O segundo tempo, mesma coisa, chimbal, caixa fantasma, chimbal, caixa em fantasma. O terceiro tempo seria chimbal, caixa em fantasma, chimbal, caixa em fantasma e a acentuação da caixa, com a mão direita, certo? Mas não, nós queremos fazer isso com a mão esquerda. Então o que acontece? Essa caixa que estava aqui, ela passa para cá. Então por isso que fica aquele espaço. Observa. Vou fazer só as mãos. Então a regra é, sempre que você tiver uma caixa acentuada com a mão esquerda, ou na cabeça do tempo, ou no contratempo, essa semicolcheia anterior antecipa, certo? Então, você tem uma caixa como a gente tinha na cabeça do quarto tempo, a quarta semicolcheia do terceiro tempo passa a ser a terceira semicolcheia do terceiro tempo. Tudo isso está aí na sua telinha, né, direitinho. Então, se você criar esse vício, sempre você vai preparar a acentuação com a sua mão esquerda. Então eu vou tocar um pouco agora, você vai observar que sempre que tiver uma acentuação, antes dessa acentuação vai ter um sempre vai ter isso, ok? Vou fazer um pouco lento e aí depois eu ponho o groove um pouco mais pra frente. Vamos lá.
Agora, com andamento mais pra frente. Se você criar esse vício com a sua mão esquerda, você consegue sempre estar acentuando com ela e criando notas fantasmas, ok? Então sempre lembrando, se você tiver uma acentuação com a mão esquerda na caixa ou qualquer outro tambor, na cabeça do tempo ou no contratempo, essa semicolcheia anterior ela antecipa, que faz o t-t-tá, um t-t-tá, um t-t-tá, um t-t-tá. Ok? Então isso aí é mais uma dica, mais um daqueles segredinhos que a gente está sempre comentando. Beleza? Então, notas fantasmas, é isso aí. E na hora de tocar, cara, puta, é play, bicho. Na hora de tocar é sentar a mão e ver o que vai acontecer. Se hoje você não se apresentou bem, vai pra casa, estuda pra caramba, amanhã tem que melhorar, no outro dia tem que melhorar, daqui um ano vai estar melhor. Na verdade, o palco também, além do show, serve como laboratório, né? Você vê o que está faltando para você melhorar. Sim. Lógico, você não vai usar o palco como um laboratório. Mas é um meio de você ver o que está precisando, o que está faltando. Isso foi uma coisa que eu fiz muito tempo, faço ainda até hoje, que é gravar em vídeo as minhas apresentações. Então eu não gravo o show, eu ponho um vídeo do lado da batera e gravo e depois vou assistir em casa. Porque na hora que você está tocando, as coisas passam tão rápidas. E parece que está tudo lindo, né? Exatamente. Tem coisa que você acha que funciona e que não funciona. E tem coisa que você acha que é muito caretinha, você fala, nossa, isso aqui é tão bobinho. E quando você vai ouvir, soa bem pra caramba dentro da música. Então aí eu comecei a ter essa necessidade de ouvir o que eu tocava. Aí eu passei até a necessidade de, além de ouvir, ver o que eu tocava. Então comprei uma câmera de vídeo, essas handcam, e deixo do lado da batera. E toco. E aí fico filmando para ver o que acontece, depois assisto, faço uma análise sobre o meu som e tal, para cada vez estar melhorando isso. Acho que isso é muito importante. Ver e ouvir você tocando é muito importante ter essa pesquisa, né? Porque isso é um jeito de você melhorar. Volta naquilo que você falou, você vai tocar e pensar, se olhar e tocar, não vai rolar, né? Não, aí já foi a música. Quando você pensou, já foi. Já passou a convenção. Nosso próximo assunto é o que eu chamo de semicolcheia com intenção de tercina. Nomezinho meio complicado, mas tudo relax. Olha lá, vamos imaginar que temos 4 semicolcheias dentro de um tempo, como vimos até agora. E vamos imaginar também que temos 3 tempos, ou seja, 3 grupos de 4 semicolcheias. Então, primeiro grupo, segundo grupo e um terceiro grupo. Então, 3 tempos. Precisamos também imaginar que, em vez de acentuarmos as semicolcheias sempre de 4 em 4 notas, vamos acentuá-las de 3 em 3. Então vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E começa de novo. Você viu que temos 4 notas em cada tempo, mas sempre acentuamos de 3 em 3 notas. Por isso que essa coisa da intenção de semicolcheia. Desculpa, intenção de tercina. Semicolcheia com intenção de tercina. Então eu vou explicar para vocês. Olha o seguinte. Imagine se eu chegar e fizer simplesmente assim, ó. Simplesmente eu toquei 3 notas acentuadas de 3 em 3. Aí você vai me falar, isso é tercina. Não, você precisa saber aonde está o tempo para você dizer categoricamente que isso é tercina. Categoricamente é legal, né?
Então, vamos lá, vamos pôr um tempo, e aí você vai ver que isso não é tercina, isso é semicolcheia, mas com essa intenção de tercina. Por isso que tem esse nome, olha lá. Viu que o chimbal sempre marcando a cabeça do tempo? E por que eu contei 3? Porque lembra que eu falei no começo que 3 grupos de 4 semicolcheias? Então, estamos acentuando de 3 em 3 notas, com o chimbal sempre na cabeça do tempo. A grande sacada não é você fazer isso só com a manulação, a simples manulação, de direita e esquerda. Legal você criar outras manulações. Uma bem usada é direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Então, as 3 notas já estão aqui. Então você acentua a primeira, fantasma, fantasma. Primeira, fantasma, fantasma. Observa. Vamos fazer a mesma coisa com a mão esquerda. Então, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, direita. É legal você entender que essa melodia fecha um ciclo. Então, quando eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3, melodia. Pá, 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 pá. Por isso que fecha o ciclo em 3 tempos, ou um compasso de 3/4. Então, nós fizemos isso com a mão em single. Fizemos isso com a mão direita, esquerda, esquerda e depois esquerda, direita, direita. E agora vamos fazer com direita, 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 esquerda, esquerda, esquerda. Mas sempre mantendo a semicolcheia. Observe. Então, é a mesma coisa, fiz sempre semicolcheia com intenção de tercina e simplesmente mudei as manulações. Legal, isso você já dá para brincar muito só com essas combinações, passando isso para tambor, passando isso para prato, acentuando com bumbo. Vou fazer um pouquinho, só brincar um pouco, só para vocês verem como funciona essa coisa da acentuação, fantasma e essa manulação com semicolcheia com intenção de tercina. Olha que legal. Duas coisas interessantes no som que rolou agora para a gente observar. Primeiro, o chimbal sempre marcando a cabeça dos tempos. Ti, 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 ti. Tempo inteiro, cabeça do tempo. Segunda coisa, semicolcheia rolando solta na caixa, tambores, pratos, bumbo.
E o legal é o lance da semicolcheia com intenção de tercina, onde você cria um deslocamento em relação às acentuações. Repare que sobre a semicolcheia com intenção de tercina, eu não faço sempre single, só direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu trabalho com essas manulações que a gente acabou de ver. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Ou esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita. Tem um segredo também, um lance que é bem legal, uma frase, uma palavrazinha chamada articulação. Isso é legal você ter na cabeça. Um batera articulado é um batera que a mão direita não vai sempre para onde a mão esquerda vai, ou vice-versa, a mão esquerda vai para onde a mão direita vai. Então, dentro desse pensamento, é você entender que a nota acentuada ela pode ir para os tambores, mas não necessariamente a nota fantasma precisa ficar na caixa. Você levar a nota fantasma também para os tambores. Quer ver? Vou mostrar um pouquinho, dá uma observada aí. Tá vendo que nem sempre a mão direita vai para onde a mão esquerda vai. Então a mão esquerda trabalha muito para esse lado e a mão direita trabalha para aquele lado. E agora no final rolou um lance interessante, onde a mão direita fazia duas peças, o surdo e o chimbal aéreo. E a mão esquerda faziam três peças, a caixa, o tom 1 e o tom 2. Então eu ficava rodando com a mão esquerda aqui nessas três peças e a mão direita nessas duas peças. Isso chama-se articulação. Okay? Então, vimos semicolcheia com intenção de tercina nas mãos. Vamos passar essa mesma acentuação para o bumbo. Então, o que a gente fazia? Pat, 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 pat. Vamos passar para o bumbo. Com, 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 com. Isso é legal, uma independência. Trabalhar com uma independência bem legal. E mantendo semicolcheia na caixa. Quer ver? A princípio, careta. Direita, esquerda, direita, esquerda. Olha lá. Tá vendo que aquela acentuação que era na caixa passou para o bumbo. O legal agora é você poder fazer todas aquelas combinações que nós fizemos nas mãos, mantendo esse bumbo. Então você vai criar uma segunda voz bem interessante. Observa, olha só como que fica. O que eu vou fazer? Vou pegar as acentuações e as fantasmas e vou distribuir para a batera, na parte de cima, ou seja, nas mãos. O pé vai sempre manter desse jeito. Chimbal pulsando e o bumbo sempre pum, 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 pum. Olha que legal que fica. Viu que eu fico brincando com isso, com as mãos e o pé sempre... É independência só, em relação às mãos e aos pés.
Parece complicar quando você ouve, você fala, nossa, quanta coisa e tal, mas cara, é muito relax. Então, vou agora mostrar isso, a mesma coisa, num groove. Então vou fazer um groove careta. E depois vou pôr esse pedal em cima do groove. Olha que legal que fica. Simplesmente eu peguei um groove normal e comecei a colocar essa intenção de tercina no bumbo. Você vê como vira um ciclo? Isso fica bem legal. Agora eu vou tocar no final, vou tocar à vontade e você vai ver que o tempo inteiro eu vou colocar essa intenção no bumbo. E não só com uma nota, porque a gente está fazendo, interessante é outra coisa, nós estamos fazendo assim, uma nota pulando duas. Você pode pôr duas notas e pular uma. Então você pode fazer um, ti, ti, um, ti, ti, um, ti, ti, um, ti, ti, um. Duas notas ficaria ti, 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 Ok? Lembra daquela palavra? Pesquisa. Pesquisa é a palavra-chave. Vamos lá, tocar um pouco, soltando para você ver como funciona isso. Tá vendo que o couro come, né? Então, os pés podem trabalhar dessa forma que a gente viu, com a intenção, com semicolcheia com intenção de tercina, e as mãos, independente. Isso é o que eu chamo de independência em paralelo na horizontal, onde as mãos fazem uma coisa e os pés estão fazendo outra coisa. Ou seja, mantendo essa independência. Ok? Então, mais uma palavra-chave pra gente, aquela velha palavra-chave que é pesquisar, e a nova é semicolcheia com intenção de tercina, ok? É isso aí. Bom, nosso próximo assunto é bumbo. Muita gente me pergunta como fazer para estar tocando cada vez o bumbo mais rápido, cada vez ter mais pegada e cada vez isso ou mais aquilo. E eu respondo sempre o seguinte, que antes de você ter o bumbo mais rápido, você precisa ter precisão. Não adianta você ser muito rápido e não ser preciso, certo? Então, um dos estudos que eu acabei fazendo é simples. Você tem, de novo, 4 semicolcheias, onde nós vamos colocar o bumbo na primeira e na segunda do primeiro tempo, do segundo, do terceiro e do quarto. Depois,
Na segunda e na terceira, do primeiro tempo, do segundo, do terceiro e do quarto. Depois, terceira e quarta semicolcheia, do primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. E depois, primeira e quarta semicolcheia, também dos 4 tempos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então vamos lá, vamos fazer um por vez. Primeiro, primeira e segunda, depois segunda e terceira, depois terceira e quarta e depois primeira e quarta. Mas vai rolar o groove sempre na mão direita e na caixa. Então sempre vai ter ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta. E o bumbo que vai fazer essas variações, ok? Então vamos lá, primeira e segunda semicolcheia de cada tempo. Bom, então colocamos 2 notas por tempo. Primeira e segunda, depois segunda e terceira, terceira e quarta, primeira e quarta. Agora vamos colocar 3 notas. Primeira, segunda e terceira, e depois primeira, terceira e quarta. Dessa forma. Gostou dessa última, né? Então, sempre tínhamos 4 semicolcheias, acentuamos de 2 em 2, depois de 3 em 3, primeira, segunda, terceira, primeira, terceira e quarta, e aí colocamos a quarta com esse segredinho da gangorra no pedal, que a gente só vai ficar sabendo como que faz esse segredinho na próxima aula, que é a avançada, certo? Então é isso aí. Agora eu vou tocar um pouco e vou tentar aplicar tudo isso que eu falei agora sobre o lance do bumbo. Uma nota, 2, 3 e 4 direto e assim por diante, ok? Olha lá. Isso aí puxa um outro assunto. Aí rolou meio técnica versus musicalidade, swing. Como desenvolver o swing, assim? Ó, cara, eu acho que... Porque o swing é tipo samba. Geralmente se toca alguma coisa, o cara, esse samba tá sem swing. Só. O que quer dizer geralmente esse swing? O que é esse elemento? Ó, eu acho que a gente pode substituir a palavra swing por linguagem. Eu acho que é muito importante você entender a linguagem de cada ritmo, eu acho. É isso. Acho que assim, você
por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Assim. Você vê os bateras de rock tocando, eles têm uma pegada violenta, né? Punch legal. Você vê uns bateras de jazz tocando, também tem uma pegada, mas você vê a diferença do que é um cara que toca rock e do que é um batera que toca jazz. Isso é um pouco da linguagem. Se você pegar essa pegada do jazzista e passar para o rock and roll, vai faltar. Se você pegar essa pegada do rock and roll e passar para o jazzista, vai sobrar. Certo. Então, você estar dentro da linguagem de cada estilo é muito importante. O problema é quando você vai tocar funk com linguagem de jazz. Ou quando você vai tocar samba com linguagem de rock and roll. O que você precisa entender, né, é que cada estilo, além das suas características, tem uma linguagem própria. Então você entender cada linguagem, eu acho que é a parte essencial da história. Ok? Nosso próximo assunto então é deslocamento de tempo com o chimbal. Então, como vimos na aula anterior, a gente deslocava o groove, deslocava o tempo, jogando o bumbo e a caixa para a segunda semicolcheia, para a terceira semicolcheia e para a quarta semicolcheia. Mas o chimbal, com a mão direita, pulsava em colcheia, sempre tchim, 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 tchim.
e o bumbo e a caixa a gente ia deslocando dentro desse grupo de 4 semicolcheias. Agora nós vamos fazer o seguinte, além do bumbo e da caixa, nós vamos deslocar também o chimbal, ou seja, a mão que vai estar conduzindo, ok? Então, dá uma olhada aí, que é mais fácil ver do que eu estar falando. Vamos aí. Ok, tá vendo que o exercício parece ser complicado, mas não, é relax. Simplesmente eu peguei o bumbo e a caixa, desloquei os tempos, como já tínhamos visto na outra aula, jogando para a segunda, para a terceira e para a quarta semicolcheia, e o chimbal antes mantinha a colcheia, fazendo tchim, tchim, tchá, tchim, 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 tchá, tchim, tchim. E agora o chimbal passou a deslocar o tempo junto com o bumbo e com a caixa, né? Então, é recomendável fazer isso em vários andamentos, desde do mais lento até um pouco mais rápido, e sempre pensando naquela nossa palavrinha-chave, né? Pesquisa. É importante você pesquisar, criando outras intenções, criando outras divisões, que é o que eu vou fazer agora. Simplesmente eu vou soltar um tempo, soltar um metrônomo e vou sair tocando relacionado ao que já foi estudado, ok? Então, dá uma olhada aí. Atrás mesmo, ouvir atrás de todas essas coisas que falou, né? E conversar com muita gente, eu acho. Eu sempre procurei muito conversar, cara, trocar ideias, ir em workshops, ir em shows, não workshops só do meu instrumento. Cara, eu frequentei muitos workshops de outros instrumentos para ouvir outras coisas. O lance é não ser só baterista, ser músico. Ah, isso é um toque bem coisa, legal. Assim, você precisa pensar, eu costumo dizer, não bateristicamente, não guitarristicamente, não baixisticamente, você tem que pensar musicalmente. Então você tem que ter ideia, mais ou menos, de como que o seu guitarrista pensa. Como funcionam as técnicas, como funcionam as melodias, as digitações, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Você não precisa ser um guitarrista para isso. Mas eu acho que tem informação, entendeu? Você precisa ter essas informações na hora de estar compondo para tocar alguma coisa, na hora de dividir o palco com alguém. Então eu assisti muitos workshops, muitos shows, e não prestando às vezes atenção só no batera. Teve uma época em que eu ouvia muito metais. Então muitos trompetistas, saxofonistas, trombonistas, então eu ouvia muito metal. Eu percebi que geralmente, não sei, big bands assim tem muito a ver batera com metais, né? Sim. Nossa, a ligação dos acentos, né? Os acentos da metaleira vem muito com os acentos da batera, né? Se você for pegar as partituras dos dois, você vai ver que às vezes tem uma melodia criada para metaleira e com alguns acentos,
né? Aí você vai pegar a parte de batera, tem lá o... Então você vai ver que tem muito a ver as duas coisas, né? A lógica é que o músico tem que ter um amadurecimento. Sim. Né? É uma boa fase de muito estudo e pesquisa, que o pessoal tem muita ideia hoje, vou ser músico, mas semana que vem eu sou músico. Tem toda essa fase de pesquisa, toda essa bagagem. Né? Outro dia eu vi um amigo meu falando uma frase que eu achei muito legal. É melhor você ser um desconhecido do que você ser um mal conhecido. Ótimo. Então, é muito legal pensar em se preocupar primeiro, em estudar pra caramba, se enfurnar no seu quartinho, no seu estúdio, sei lá onde for, e pesquisar muito durante 1, 2, 3, 4, 5 anos enfurnado lá dentro. E quando você sair, aí sim você mostra a sua cara e fala, ó, esse é meu som. Tá. Você tem um trabalho para mostrar, Exatamente, certo. exatamente. Então, você vem com base. Você se enfurnou lá durante todo esse tempo, pesquisou, viu vídeo, assistiu a shows, conversou com amigos, sabe? Então, próximo assunto, o tão conhecido paradiddle. Aí você fala, pô, mas já conheço, já falaram pra caramba de paradiddle. Exatamente. Só que agora vamos falar do paradiddle de uma forma diferente. Eu vou apresentar para vocês 4 paradiddles. Vocês já conhecem normalmente, pelo menos um deles você já conhece. Os outros 3 pode ser novidade, mas olha só que vai ter um lance de técnica bem legal em relação a isso. Então o primeiro que vocês conhecem é o que a gente chama de single paradiddle. Direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Ok? O segundo é o que a gente chama de reverse. Direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. O terceiro é o que a gente chama de inward. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Esse você já deve conhecer. O quarto paradiddle é o que a gente chama de outward. Seria direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Certo? Então, tudo isso está marcadinho aí para você na sua tela com as semicolcheias e as manulações. Mas vou mostrar isso agora tocando. Vamos lá dar uma olhada. Ok, então, algumas coisas importantes para a gente estar vendo em relação a esse paradiddle, aos paradiddles. Reparou que nenhuma vez que eu fiz alguma acentuação no paradiddle, o meu movimento era simplesmente assim? Lembra sempre, a primeira coisa que levanta quando você vai fazer alguma acentuação é o pulso e não a ponta da baqueta. Então, esse movimento. Então repare que todos os paradiddles, quando eu vou fazer uma acentuação, esse toque para baixo, que a gente chama de downstroke, ele é sempre feito pelo pulso, certo? Um detalhe também legal a ser olhado é o seguinte, para cada paradiddle você tem uma regrinha. Então o single paradiddle,
Você faz direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Sempre antes da acentuação, você tem duas notas com a mesma mão. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Ok? No reverse, essa situação acontece, essas duas notas com a mesma mão, acontece a partir da cabeça do tempo. Então você tem direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. No inward, essas duas notas, elas vêm depois da acentuação. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. E no outward, essa nota vem na acentuação, na cabeça do tempo, ou seja, a segunda nota da mão vai ser acentuada. Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Ok? Então, observa cada um deles, estuda cada um deles devagar e você vai ter um resultado muito legal em relação ao seu fraseado, em relação ao seu groove. Sempre voltando a falar essa palavrinha-chave, groove, ok? Que é a função do batera, groovar, aprender a groovar. Então, vou mostrar para vocês um pouco como isso funciona tocando, no som, fazendo frase, groovando. Falando de groove, nós vamos ver tudo isso aplicado em relação ao groove mesmo, como chegar esses paradiddles ao groove na próxima aula, certo? Então, tamo aí. Observou que assim, muitos paradiddles rolaram aqui, sempre mantendo o tempo e criando os deslocamentos, criando o pulso, criando as intenções. Voltando àquela velha palavra-chave, pesquisa. Tudo isso não acontece se você não pesquisar. Não são assuntos separados. Na hora de tocar, não dá para você só falar, vou só pensar no paradiddle, vou só pensar no groove, vou só pensar na pressão, vou só pensar no pé esquerdo pulsando. Não, não são coisas separadas. Tudo está ligado. Você, na hora de tocar, você simplesmente não pensa. Tudo que você estudou em casa, tudo que você estudou na sua borracha, na sua caixa, na batera, na hora do palco ou na hora do estúdio, isso sai. Então, essa é a ideia. Então, você pode comentar, falar, pô, mas onde que está o paradiddle? Onde que está isso? Onde que está... Não tem um paradiddle em si. Agora vou fazer o reverse, agora vou fazer o inward. Não é assim que funciona. Na hora de tocar, simplesmente tudo isso flui. Então, dentro do que eu fiz agora, muita coisa está ligada ao paradiddle, ao papamama, às acentuações, ao estudo de semicolcheia, ou seja, muita coisa do que a gente viu até agora. Ok? Então, isso aí. Paradiddle na cabeça. Valeu. É muito importante, volto a frisar, que você ter esse contato com a cultura de cada ritmo. E essa fusão que você chegou a comentar, o lance de hoje em dia, não se toca muito puramente um ritmo. Por quê? Porque as influências estão todas aí. Né? Você é influenciado por um monte de coisas que você vê e que você escuta. Então tudo isso cria um processo na sua cabeça que na hora de tocar sai com aquela cara.
Então fica difícil você juntar uma vitamina, onde vai laranja, maçã, banana, leite, e abacate, ou sei lá o quê, e depois que tudo pronto, você querer tirar o abacate, você querer tirar a banana, separar a banana. Fica difícil isso. Isso é a fusão. A gente escuta tantas coisas, você tem tantas influências hoje em dia, que assim, você ouve músicos brasileiros tocando, músicos americanos tocando, músicos africanos tocando, músicos europeus, músicos orientais, e tudo isso cria uma... E fora isso, a sua cara, né? Então, todos eles, fora isso, você ainda. Então, quem faz a diferença é você. Eu e você podemos ouvir os mesmos músicos durante muito tempo. Só que só por você ser você e eu ser eu, já a sonoridade dos dois vão ser diferentes. Mesmo a gente ouvindo as mesmas coisas radicalmente idênticas. Você vai ter a sua cara, o seu som vai ter a sua cara e o meu som vai ter a minha cara. Isso é importante respeitar. Precisa ter respeito em relação à sonoridade que cada um está buscando. Uma série de músicos em que fazem com que a sonoridade, com que você tenha influências para tudo isso. E você não tenta copiar, mas você tenta ver como que eles pensam. Ver como pensa é meio louco, né? Mas você tentar buscar a essência de cada um. Não é copiar a frase. Ah, ele fez assim, ó. Ta, ta, tum, 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 tum. Não, não é a frase que você tem que copiar. Você tem que buscar a essência de cada um. Então, isso eu faço muito. Você acha que está faltando esse tipo de conversa que a gente está tendo, essência, linguagem? Você acha que está faltando nos professores, nas escolas de música, esse tipo de papo assim com os alunos? Ah, eu acho. Você acha que está rolando muito? Isso aqui é uma semicolcheia, isso aqui é uma fusa e só mais nada, matemática. Eu acho. Tá faltando eu acho que hoje música, sem música. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem a tecnologia aí na mão pra caramba, mas a diferença de hoje para os músicos da antiga é que na antiga era na raça, velho. Era aprender ali, sentando no banquinho e tocando o dia inteiro e depois tocando na noite e no outro dia a mesma coisa e assim por diante. Hoje não, hoje eu acho que tem muita viração de lâmpada para cada técnica, para cada som, para cada não sei o quê. Aqui a técnica é assim, ali a técnica é assado. Na hora de tocar o pedal tem que fazer não sei o quê, na hora de fazer o groove tem que fazer... Oh, cara, eu acho isso... Até o próprio equipamento, o instrumento era muito precário. Sim. Naquela época não tinha tanto, porque pressão hidráulica, porque não sei o quê. hoje... Chegar e fazer música. Exatamente. Eu acho que falta um pouco desse papo esse papo que a gente está tendo, não só entre professor e aluno, mas entre os músicos, entre os bateras, criar entre um ambiente, os guitarristas. Um clima, assim, músico de verdade. Sim, exatamente. Musical de verdade, né? Vamos pensar musicalmente, não bateristicamente, não guitarristicamente, não tecnicamente. Acho que hoje a coisa é tudo muito técnico, sabe? É tudo muito... cada coisa recebe seu nome, né? Isso, É batizado, né? O cara... Exatamente, legal. O cara pesquisa, ele batiza. Ele pega champanhe e pá, na batera, né? Exatamente. O cara, não, isso aqui, pega uma champanhe, pum. Isso aqui vai chamar xsalada.com, né? E beleza, aí lança um método, né? Bom pra caramba. Bom, chegamos a mais um final de uma aula e, bom, penso eu que essa fase é uma das mais complicadas. Porque você já passou pela fase básica, onde começou os estudos e a independência não ajudava muito e tal, e agora você já tem uma certa independência, um certo conhecimento com o instrumento, e também não está naquela fase pró, que a gente chama, né? Fase profissional, já ganhando sua grana, já independente em relação a parte financeira e assim por diante. Então você está naquela coisa de não sabe se vai, não sabe se não vai, pai cobrando, mãe dizendo não sei o quê, tio falando isso, cobrando faculdade e tal. Por isso que eu acho que essa fase é uma das mais complicadas. Assim, você ainda já passou da fase básica e ainda não chegou naquela fase pró. Então o que eu posso recomendar para você é o seguinte: muita paciência, muita calma.
dedicação. É muito importante você ter consciência de que o que você faz hoje resulta amanhã. Então, ação, reação, causa e efeito. Então você tem uma ação hoje e amanhã isso vai ter uma reação. Então a sua ação hoje é o quê? Estudar. Isso não tem nem o que falar. Você precisa sentar e ter contato com o instrumento o maior número de tempo possível. Com muita calma, com muita paciência, como a gente já disse aquela frasezinha, estudar um instrumento é educar a paciência. Você precisa ter muita calma, muita paciência, dedicação. Saber que o que você está estudando hoje, você não vai acabar hoje esse estudo. Esse estudo você vai deixar para amanhã. Por quê? Porque não dá para você começar a estudar 2 da tarde e terminar de estudar às 5 e achar que você acabou os estudos. Não, você simplesmente interrompeu e você vai dar uma continuidade nele amanhã, depois da manhã, daqui uma semana. E esse estudo passa para 1 mês, esse estudo passa para 6 meses, passa para 1 ano, 2, 3. Então, são estudos a longo prazo, onde você precisa de dedicação. Eu costumo dizer que tocar um instrumento, no caso nosso, batera, é como se você fosse um atleta. Você precisa levantar todo dia e correr 10 mil metros para atingir o menor número de tempo em 100 metros rasos. Então é isso que você precisa fazer com o seu instrumento. Dedicação. Levanta e senta e malha, malha, malha e malha. Ok? Então, dedicação é a palavra. Então paciência e se dedicar muito. Beleza? Fica na paz aí, fica tranquilo. Você vai ter uma trajetória, um caminho a estar traçando. Trace a sua estrada na melhor forma possível, sempre com uma postura legal, sempre sendo gente legal. Lembrando sempre que um grande músico não é só aquele que toca o mais rápido, que é o mais veloz, que é o mais legal, ou seja, o mais pressão, nada disso. O músico legal é o que toca bem e também tem um bom caráter, tem uma boa personalidade, trata os seus colegas de música bem também, ok? Então, traça o seu caminho legal, fica na paz aí, a gente se vê no próximo vídeo que é avançada, fase avançada, beleza? Então, isso aí, beijão pra todos, valeu, até mais.